Podem sentar, irmãos, por favor. Todos nós que estamos aqui hoje, temos um pouquinho mais de idade, possivelmente já passamos por algum tipo de situação que gerou uma expectativa na nossa alma, porque queríamos e aguardávamos ser escolhidos. Desde a simples situação de ter o nome chamado ou divulgado em alguma relação, uma chamada na sala de aula, na escola, o nosso nome que nós esperávamos ser chamados na sala de espera de um consultório médico, ou para os rapazes, e por que não dizer também para as moças, nas atividades físicas que são compatíveis, ficávamos na expectativa de sermos escolhidos para ficar no time mais forte. Tomara que me escolha. Não, nesse time não, que é mais fraco, mas nesse time sim. Talvez todos nós já tenhamos passado por algum tipo de experiência nesse sentido. Alguns que estão aqui talvez já tenham prestado algum tipo de exame acadêmico que ficou naquela expectativa de receber o resultado. Talvez os mais velhos passaram por entrevistas de emprego, tentaram algum concurso, algum vestibular, e a expectativa no final de todos esses exemplos que eu estou dando é sempre a mesma. Será que o meu nome vai ser chamado? Será que eu vou estar na lista que vai ser divulgada? Quando o assunto é religião, nós frequentamos a igreja. E se nós levamos a igreja a sério, nós fazemos questão de nos filiarmos à igreja. Queremos que o nosso nome esteja relacionado, esteja arrolado no rol de membros. Às vezes, podemos até testemunhar um pouco de ansiedade, de expectativa no coração dos filhos de alguns crentes que querem ser batizados porque sabem que após serem batizados vão entrar nessa lista, vão se tornar efetivamente, de fato e de direito, membros da igreja. O seu nome vai estar no rol de membros da igreja, na lista. Quando olhamos para a Bíblia, até a consumação de todas as coisas nos remete a uma lista, a uma relação final de nomes que vai ser divulgada. E essa relação final de nomes, segundo a Bíblia, é aquela listagem daqueles que vão poder adentrar na Jerusalém celestial. Apocalipse 21, 27 diz, nela não entrará nada, nem que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Mas não vamos falar sobre o fim, não é o tema da nossa mensagem hoje, porque afinal de contas ainda não chegou o fim. Ainda existem algumas listas a serem publicadas em diversas áreas do decreto de Deus. Deus, na sua criação, decretou todas as coisas e nesse decreto, listas são divulgadas. E eu quero perguntar a você, que de alguma forma já ficou na expectativa de encontrar o seu nome na lista, de seu nome ser chamado, como é que você reagiria? Como é que você se sentiria em ser alistado, em ser arrolado para uma lista que traria para você não grande alegria, folga, mas muita diversidade, muita preocupação? Aqui o Senhor está para divulgar uma lista de nomes destinados a um chamado muito especial. E eu quero chamar a sua atenção, por causa do nosso tempo, para o versículo 12. Naqueles dias, diz a palavra, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aqui, o detalhista evangelista Lucas não se preocupa em estabelecer em que momento histórico isso está acontecendo. Apenas ele fala que naqueles dias, não um dia específico. Nós só sabemos que o contexto a qual isso está sendo narrado, está acontecendo, é o contexto justamente subsequente às oposições que nós já vimos acompanhando nas exposições, desde o capítulo 4 até o versículo 11 desse capítulo 6. E essas oposições que se levantaram contra Jesus, ao invés de fazerem Jesus recuar na sua missão, não foram para ele empecilho, não foram para ele empecilho para o seu progresso, muito pelo contrário, e aqui rapidamente eu já digo que tem uma lição para mim e para você. Os empecilhos que se levantam contra mim e contra a sua vida, tentando fazer com que a gente desista de servir a Deus e de trabalhar no reino de Deus, não devem ser para nós empecilho. Nós devemos continuar progredindo. E aqui Jesus faz isso.
ele diz, a palavra diz que ele se retirou, o evangelista Lucas diz que ele se retirou para o monte a fim de orar. E essa prática de Jesus, não só orar, mas se retirar para o monte, era uma prática piedosa, porque se retirar para o monte implicava em duas coisas. Primeiro, um lugar recluso, um lugar onde você poderia ficar mais sozinho. Mas monte também era um lugar onde você poderia estar mais perto de Deus, era um lugar mais alto. Por isso, orar no monte não é pecado não, viu? Pode ir para o monte para orar, pode procurar um monte para orar, que não é pecado não. Era uma prática piedosa. E apesar da divindade de Jesus, apesar dele ser Deus, como nós temos visto, ele como homem se submete, se coloca num caminho piedoso, ele segue um caminho piedoso, e ele não faz isso só aqui, ele vai fazer isso até o fim do seu ministério terreno, na condição, na qualidade de homem, e assim deve ser, para mim e para você. O Senhor deixou para mim e para você um caminho a ser seguido, e devemos seguir esse caminho com humildade. É o caminho da piedade, da devoção. São os atos que nos levam para mais perto de Deus. Não adianta eu e você querermos seguir por outro caminho. Nós temos que seguir pelo caminho que Jesus seguiu como homem e que ele deixou para nós seguirmos. Se nós não fizermos isso, não tem outro caminho, não tem outra saída. Se nós não fizermos isso, nós não vamos crescer em santidade, não vamos crescer em devoção, não adianta, não vamos crescer em intimidade com Deus. Temos que nos submeter e seguir exatamente o caminho da piedade, como Jesus fez. Ele vai para o monte, fica sozinho e vai orar. Você sabe que ele não fez isso só essa vez. Mas o texto fala que ele vai para o monte e ele passa a noite orando. E esse conjunto de palavras aqui tem um significado muito importante, porque a ideia aqui não é que Jesus ficou lá orando sem muita orientação, apenas tentando preencher uma noite de oração, não. Foi uma oração muito bem direcionada. A expressão significa que Jesus foi orar e a sua oração ela era dedicada a Deus, ela pertencia a Deus. A sua oração não era nossa. A sua oração não era para que nós estivéssemos aqui hoje à noite meditando na sua oração. Olha como ele era piedoso. Ele foi para o monte, foi ficar sozinho, foi ficar mais perto do céu e ainda passou a noite todinha orando. Não, isso aqui é entre ele e o Pai. É uma expressão tão singular que é a única vez que essa expressão vai acontecer em todo o Novo Testamento. E a ênfase aqui, como você já percebeu, não está no conteúdo da oração. O que foi que ele esteve orando? Não sabemos. A ênfase aqui está no estado em que Jesus se apresentou diante do Pai nessa vigília solitária de oração. O tempo verbal aqui indica que foi uma ação continuada, que foi uma ação progressiva e incessante. Jesus foi para um lugar recluso e se apresentou diante do Pai em oração, se dedicou, a oração era para o Pai, ele era a sua audiência, e ele ficou nessa condição a noite toda, de maneira progressiva e incessante. A sua oração, a sua vigília particular foi de comunhão direta, profunda e exclusiva com Deus. E aqui claramente, amada igreja do Senhor, o Evangelho está nos ensinando que o Senhor Jesus permaneceu nessa condição durante toda a noite. Mais à frente, nesse mesmo Evangelho, no capítulo 11, versículo 1, os discípulos vão fazer um pedido a Jesus. O versículo 1 diz assim, de Lucas 11, Jesus estava orando em certo lugar, que nem vai dizer onde ele estava. E quando terminou, um dos discípulos olhou para ele e pediu, Senhor, ensine-nos a orar. E assim como os discípulos entendiam que eles precisavam aprender a orar, eu e você, nós também precisamos reconhecer que nós não sabemos orar como convém. O apóstolo Paulo disse isso, ele disse isso, se incluindo em Romanos capítulo 8, versículo 26. Ora, se Paulo disse isso, eu também posso dizer. Você também pode dizer. Nós não sabemos orar como convém. Ah, então você diz assim, eu reconheço, pastor, eu reconheço que eu não sei orar. Tá. Se Paulo reconhece, eu também reconheço. Mas onde é que Jesus vai me ensinar a orar? Em dois lugares. Primeiro, no seu quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entre no seu quarto. Em segundo lugar, ele também vai ensinar você a orar, vai me ensinar a orar aqui, na comunhão dos santos.
como ele vai ensinar através do apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Colossenses, versículo 2. Continuem a orar, vigiando em oração. É o mesmo versículo 2, não são versículos diferentes. Ele vai nos ensinar na nossa vida particular de devoção, no caminho piedoso, e também vai nos ensinar publicamente. Mas se você diz, não, pastor, eu sei orar, então ótimo, venha na terça-feira, porque nós estamos precisando de reforço aqui na reunião de oração. Mas ainda assim eu quero perguntar, porque eu não sei se você está com a sua vida de oração em dia, como é que está a sua vida de oração? Com base naquilo que o Evangelho está nos ensinando aqui no versículo 12. Você tem se submetido ao ensino da palavra e tem trilhado o caminho da piedade? Só quando fizermos isso, nós vamos aprender o que o Espírito Santo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar. Orar continuamente. Eu não consigo, pastor, orar sem cessar. Não consigo orar continuamente. Você tem se submetido ao caminho da piedade que o Senhor trilhou e que Ele colocou para mim e para você? Quando nós fizermos isso, quando nós fazemos isso, nos submetemos ao caminho de piedade, aí nós experimentamos longos e proveitosos e exclusivos momentos de comunhão e de oração com Deus. Isso não só é possível, é essa vida que o Senhor tem para mim e para você. Mas passou esse momento, e o versículo 13 diz que quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. E aqui eu não posso deixar de passar por essa palavra sem fazer uma menção a ela. O texto diz que amanheceu, e Jesus não foi dormir, e Jesus não foi descansar depois de uma longa e comprometida noite de oração. Ele foi continuar trabalhando. E nós devemos pedir ao Senhor essa disposição do Jesus homem. Devemos pedir ao Senhor por disposição para trabalhar no seu reino. Às vezes a gente dorme a noite todinha, não é? E no dia seguinte a gente tem dificuldade de acordar para vir para a escola dominical, ou trabalha o dia todinho, o que não é o caso de todos. Nós temos irmãos e irmãs que têm vindo, depois de um dia de trabalho, para a reunião de oração na terça-feira. Mas às vezes nós não vemos porque a gente diz, nós não viemos porque nós dizemos, nós estamos muito cansados. Olha aqui Jesus disposto a trabalhar, depois de uma vigília de oração. Devemos orar para que o Senhor renove as nossas forças e para que eu e você estejamos prontos para trabalhar. Todos nós. Ele está trabalhando. Então ele chama, diz o versículo 13, os seus discípulos e escolhe 12 dentre esses discípulos, os quais ele dá o nome de apóstolos. Dentre os seus discípulos, e a palavra discípulo significa aluno, aprendiz, ele separa 12. E desses 12, ele chama apóstolos, que significa literalmente enviados. Também conhecidos historicamente como os emissários da salvação. Eu preciso dizer a você que não há tempo para que eu gaste, para que eu dedique falando aqui de maneira mais profunda sobre a teologia do termo apóstolo, sobre os requisitos para que alguém fosse considerado um apóstolo, falando por que não existem apóstolos hoje. Não tem tempo para a gente fazer isso aqui. Eu indico para você o livro Apóstolos, do pastor Augusto Nicodemos Lopes, pastor presbiteriano. E na verdade eu lembrei depois que eu já fiz essa abordagem na quinta-feira aqui na doutrina, no início das exposições em Atos. Quem veio pôde acompanhar. Então, o que eu quero começar a destacar aqui é que eram 12. E aqui há, também panoramicamente digo, uma fina conexão com as 12 tribos de Israel. Mais lá na frente, em Apocalipse, na revelação do apóstolo João, aquela que ele viu com os seus próprios olhos, haverá lá as colunas, não é? E serão as 12 tribos e os 12 apóstolos. Então, há aqui uma grande conexão entre a continuidade da aliança do Antigo e do Novo Testamento. Mas o que eu de fato quero começar a chamar a nossa atenção como igreja é que está aqui montada a primeira classe de oficiais da história da igreja do Novo Testamento. Aqui não estão apenas os apóstolos, aqui estão os primeiros pastores da igreja do Novo Testamento. E o texto fala que Jesus chamou para si. E então nós vamos começar a meditar mais profundamente nesse versículo 13. O texto fala que ele chamou para si. E a construção desse versículo 13
surpreendentemente, se comparado com a igreja do século 21, esse versículo 13 nos mostra que a primazia do chamado do ministério pastoral não é da igreja. A primazia, quem chama, quem estabelece o ministério pastoral é Jesus Cristo. O ministério pastoral, segundo o versículo 13, ele não existe por causa da igreja, ele existe por causa de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse chamado esses apóstolos, que serão os primeiros pastores da igreja, o ministério pastoral não existiria. Mas ele não só chamou para si. O texto diz que ele, dentre esses que ele chamou, que são todos os discípulos, ele escolheu 12. O que esse verbo está querendo nos transmitir é que Deus escolhe 3 coisas. Ele escolhe dentre muitos, existe uma quantidade de discípulos, mas ele escolhe, ele elege dentre esses muitos 12, aqui nessa passagem. E aí temos a segunda coisa. Ele não escolhe segundo os requisitos dos escolhidos. Ele escolhe, é isso que esse verbo, na língua grega, significa. Ele escolhe a partir de si mesmo. Os requisitos que o Senhor Jesus Cristo, você vai ver isso de maneira prática e profunda, os requisitos que o Senhor Jesus Cristo tem para escolher esses 12, não são os próprios 12, mas é Ele mesmo. Mas em terceiro lugar, dentro da sua escolha e da sua análise, Ele chama 12 que Ele julga aptos para o ofício. Não é a igreja que julga, numa análise final, se está capacitado ou não, é Jesus. É Ele quem olha, é Ele quem julga, é Ele quem chama, é por causa dele, da vocação que Ele deu para esses 12, que você vai ver que eles não estavam prontos, e nunca nenhum pastor estará 100% pronto, mas Ele julga que esses homens, pelo fato dele ter escolhido, estarão aptos, porque Ele capacitará para o ofício. Ele chamou e Ele escolheu. É isso que o versículo 13 começa a nos ensinar. Exatamente isso. O Senhor constituiu pastores. Ele constituiu mestres. E o Espírito Santo vai confirmar isso através do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu. Foi Ele quem deu. Foi Jesus quem deu. Infelizmente, apesar disso ser tão claro nas Escrituras, a maioria das igrejas nesses dias não querem aceitar isso. Pensam que o ministério pastoral pertence às igrejas, que as igrejas podem manipular, estabelecer, tirar, derrubar, de acordo com a conveniência, o ministério pastoral. Ministérios de pastores devidamente escolhidos por Jesus têm sido pressionados a pensar que a igreja é a detentora do seu ministério. É trágico e duro demais, mas a verdade é que muitas igrejas maltratam, judiam os seus pastores juntamente com as suas famílias e ainda pensam, é piedoso que o pastor sofra. Afinal de contas, ele é pastor, é piedoso que a esposa do pastor sofra, que os filhos do pastor sofram. Afinal de contas, é uma família pastoral. E essa família está debaixo da nossa regência. Muitas igrejas, infelizmente, pensam. Infelizmente, nós vivemos dias tão difíceis quanto a isso, que pastores já na caminhada ministerial, em pleno culto de posse, como aconteceu comigo, viram para pastores recém-ordenados, recém-empossados e dizem, você sofrerá oposição diante de toda a igreja, porque isso se tornou necessário. Porque isso, infelizmente, se tornou uma realidade, quando o assunto é a relação entre o ministro da palavra e dos sacramentos e as igrejas. E aí eu preciso dizer que, graças a Deus, eu escuto esse sábio e precioso conselho de um pastor mais experiente do que eu, tranquilo. Porque seria imaturo para qualquer pastor hoje não estar com seu coração preparado para a rejeição e para a oposição. Como é que eu não posso estar preparado para isso? Calvino, uma grande, ilustre e célebre figura da história da igreja cristã, chega em Genebra no ano de 1536. E apenas 2 anos depois, porque ele apertou muito o nó,
E as famílias ricas de Genebra não queriam que a palavra fosse aplicada, porque denunciava o pecado, e eles não queriam deixar as suas vidas de pecado. 2 anos só aquela igreja aguentou. Expulsou Calvino de Genebra, demitiu, ele teve que sair de Genebra. Veja que ministério. Outro célebre, depois eles chamam de volta, percebem que erraram, chamam de volta. E deixa eu só trazer esse pequeno adendo. A história conta que quando Calvino foi demitido, ele encerrou as exposições continuadas onde ele estava. E quando ele assume o púlpito, a igreja ficou em silêncio, diz a história. Todo mundo achava que ele ia abrir a Bíblia e ele viria com toda a vingança. E para a surpresa daquela igreja, Calvino disse, abram as suas Bíblias no texto tal. E era exatamente no versículo seguinte, ele continuou pregando a palavra como um pastor piedoso deve fazer, por amor à igreja, com o coração livre. Jonathan Edwards, outro pastor muito famoso, congregacional, muito citado, não é? Ele também aplicou a palavra e chamou ao arrependimento famílias ricas da cidade de Northampton, na Nova Inglaterra, que agora é os Estados Unidos. E então, após meses de embate, a Assembleia, no dia 22 de junho de 1750, chegou a uma conclusão. Vamos demiti-lo. Jonathan Edwards, a mente mais brilhante de toda a América, ele foi demitido, porque a igreja não queria ouvir sobre o pecado. Então, como pode um pastor que já leu a vida desses homens não chegar no ministério com o seu coração pronto? Não. Mas, repito, infelizmente, essa é a necessidade. Pastores mais maduros, preocupados com pastores recém-ordenados, se prepare, porque você sofrerá oposição. Eu quero dizer a vocês, amada igreja da Macaxeira, igreja do meu coração, que eu louvo a Deus pela vida de vocês. Louvo a Deus por poder pregar essa mensagem e não estar vivenciando essa situação aqui. Não é o meu caso. Eu não, inclusive para aqueles que estão nos visitando, não me sinto pressionado por ninguém aqui e também não é o caso de vocês. Não me sinto oprimido por nenhum de vocês. E é bom que seja assim. Mas chegamos nessa parte do Evangelho e é importante. Eu sou muito grato a Deus por ter a oportunidade de pregar esse texto nesse começo de ministério aqui, livremente. É importante que vocês, uma igreja tão querida e tão amada, tenha isso em mente. Tenha aquilo que a palavra, que o Evangelho está ensinando a mim e a você hoje. Ame o ofício pastoral. E aqui, como é bom não advogar em causa própria. Eu não estou advogando em minha causa. Estou advogando na causa do ofício pastoral, que hoje eu ocupo, com muita honra e com muita alegria. Amem o ofício pastoral que estiver estabelecido sobre vocês, porque é um presente de Deus. Se Jesus não tivesse chamado e não tivesse escolhido, eu não estaria aqui. Os pastores que vocês já tiveram, que já amaram, que já foram bênção na vida de vocês, não teriam subido neste púlpito. Só subiram porque Jesus chamou, porque Jesus deu. Foi um dos textos lidos em várias ocasiões, nesse processo recente da minha ordenação e posse, despedidas e tudo mais. Jeremias 3,15. Darei a vocês, pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Sabe quem foi que disse isso aqui? Foi Deus. Foi Deus quem disse. E Ele deu. Talvez, em algum momento do passado, talvez hoje, talvez em algum momento do futuro, você possa olhar para um pastor que você teve, você possa olhar para o seu pastor hoje, ou você possa olhar para o seu pastor no futuro e dizer assim, não era muito o que eu esperava. Não foi muito o que eu esperava. E deixa eu chamar a sua atenção, que Genebra pensou isso de Calvino. Eu fiquei meditando, eu estava preparando a mensagem, eu fiquei pensando se tivesse alguns membros de Genebra aqui e alguns membros de Northampton, ouvindo a história depois desse tempo e sabendo que os seus pastores que foram rejeitados por esses concílios, por essas assembleias, se tornaram historicamente os nomes que se tornaram. Talvez estivessem aqui de cabeça baixa e talvez até alguns chorando, arrependidos. Mas repito, talvez você olhe para trás e diga, não era muito bem o que eu esperava. Mas lembre o que está sendo dito aqui hoje. Todos os pastores que você teve, o pastor que você tem, foi Jesus Cristo que deu. Mesmo que às vezes você não enxergue isso.
Muito cuidado, igreja do Senhor. Se submeta e seja grata pelos pastores que já presidiram sobre você, sobre o pastor que preside sobre você hoje, ou sobre eventualmente algum pastor que possa presidir a vocês no futuro. É importante olharmos para o Evangelho. É importante absorvermos aquilo que está sendo ensinado. Jesus chama pastores para si. Ele chama. E aqui nesse momento de revelação, não há nenhum registro de insubmissão ou de protesto dos demais discípulos. Percebe isso? Não há nenhum protesto dizendo, não, eu protesto com relação a essa escolha do Senhor em relação à igreja. Não há. Toda a igreja, todos os discípulos de Jesus devem ser gratos pelo pastor fiel que Deus deu. E todo pastor deve se sentir honrado pelo chamado de Jesus, que se manifesta através do chamado da igreja. Qual é a minha função? Meu papel? Eu ser fiel ao chamado do meu Senhor. Quem me chamou foi o meu Senhor, e eu preciso ser fiel a esse chamado. Eu jamais posso esquecer, quem me chamou foi Jesus. E qual é o papel de vocês? Submeterem ao chamado que Jesus fez ao pastor de vocês. Poderia estar pregando aqui hoje na condição de um visitante, um pastor visitante, e ele está sentado ali junto com o presbítero Jonas. Eu estaria pregando do mesmo jeito. É papel do pastor de vocês ser fiel ao chamado que Jesus fez. Porque se ele não for, ele vai ser fiel a tantas outras coisas que não são objeto dessa exposição hoje. Jesus chamou, escolheu apóstolos, pastores, e eles não eram anônimos. Sabia disso? Talvez alguém olhe para essa relação de nomes e diga, essa relação de nomes está sobrando na Bíblia. É só para informar. Será? Por que será que está nos 3 evangelhos sinóticos e ainda está em Atos? Essa lista é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Há uma razão e você vai ver. Eles não eram anônimos. Eles eram pessoas reais, como eu sou uma pessoa real. Eles tinham uma identidade. E eles foram chamados, venham cá. E cada nome começou a ser pronunciado nesse momento de escolha. Do versículo 14 ao versículo 16, caminhando para o fim da exposição, nós temos então 12 nomes. O primeiro, Simão, também chamado Pedro. Quem era esse homem? Ele era nada mais, nada menos do que um simples empresário bem-sucedido. Quem estava aqui nas exposições lembram? Dono de uma cooperativa de barcos no ramo da pesca. Mas só isso que significa esse apóstolo chamado Pedro? Não. Era um homem instável. Era um homem muito temperamental. Era um homem que quase que morreu afogado. Era um homem que disse a Jesus, nunca que eu vou te negar. Um homem que sacou a espada e arrancou a orelha de Malco fora. E no fim, foi um homem que vacilou feio e que negou, depois de ter andado com Jesus, negou a Jesus. O primeiro da relação é esse, por 3 vezes. Mas graças a Deus, quem chamou ele e disse, esse pescador, esse homem que não tem estudo, quem está chamando sou eu, e eu vou fazer dele um homem capaz. Foi o maior pregador ao povo hebreu de toda a igreja primitiva. Pelo menos 5.000 almas se renderam a Cristo em 2 dos seus sermões. Ele foi responsável por escrever cartas inspiradas pelo Espírito Santo, esse pescador, esse empresário bem-sucedido. E a história diz que esse homem morreu crucificado e disse, assim diz a tradição, que ele disse, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. O segundo da lista, André, seu irmão. André também era pescador. E segundo João capítulo 1, versículos 41 e 42, esse segundo apóstolo, listado por Jesus, foi o responsável pela apresentação de Simão. Não há muita informação acerca de André na Bíblia. Como foi que se desenvolveu o seu ministério solo? Entretanto, quando nós vamos para a história,
a tradição conta, através de Jerônimo, que ele pregou mais ou menos até o ano de 80, depois do nascimento do nosso Senhor. E ele andou muito. Ele pregou aos sítios, aos sogdios e aos sacas, lá em Sebastópolis. E lá, em Patras, uma das cidades da grande Acaia, ele morre crucificado sob o governo de Égias, o governador daquela cidade. A tradição conta que esse André, que se você não tomar cuidado, você passa rapidinho e lê o nome dele na Bíblia. Ele foi conduzido para o seu martírio, que era a crucificação. E talvez seja uma das declarações mais bonitas registradas em toda a história da igreja, a declaração de fé que André promulga quando ele, ainda antes de chegar no lugar do martírio, ele olha aquela cruz em pé. A história conta, através de Jerônimo, que André, olhando para a cruz, diz: ó cruz, extremamente bem-vinda e tão longamente esperada. De boa vontade, cheio de alegria, eu venho a ti, discípulo que sou daquele que pendeu de ti, pois eu sempre fui teu amante e sempre desejei abraçar-te. E assim ele é pendurado no madeiro e ele é morto. É o segundo discípulo. O terceiro discípulo, segundo a lista, é Tiago, o irmão de João, que também era pescador. A história fala que ele foi o segundo mártir da igreja cristã. O primeiro foi Estevão, a gente sabe disso. E a história conta, escute bem isso, que Tiago ele foi entregue, ele foi delatado. Ele era procurado pelo fato de ser cristão e estar pregando o evangelho como pastor, ter um ministério prolífero, não é, frutífero, falando do evangelho. E então o delator anuncia aonde ele estava e Tiago então é preso. E então aquele que denunciou, ele tem que ficar junto até a execução, porque ele era testemunha. E então ele começou a testemunhar de tudo que estava acontecendo com Tiago. As perguntas, a pressão para que ele, como pastor, negasse ao Senhor. E a tradição fala que aquele homem, que nós não sabemos qual é o nome, vendo a piedade de Tiago, vendo a convicção no coração de Tiago em não negar a Cristo, enquanto ele estava sendo conduzido para a execução, a história conta que aquele homem se comoveu e o seu coração se encheu de arrependimento. E ele conseguiu juntar forças e olhou para Tiago e pediu perdão. E a história fala que Tiago ficou em silêncio durante um tempo e então virou para aquele que tinha sido responsável pela sua entrega e disse exatamente essas palavras: que a paz esteja com você, irmão. E a história diz que ele o beijou. E sabe qual foi o fim dessa história? Os dois seguiram presos e foram executados e morreram juntos no ano de 36, depois do nascimento do Senhor. 3 anos após o nosso Senhor ter sido martirizado, ter sido entregue no Calvário. O quarto dessa lista é João. João, irmão de Tiago, que também era pescador, ex-sócio de Pedro, na cooperativa de pesca. João fecha a lista dos 4 primeiros discípulos. Quem está acompanhando as exposições sabe. João foi escritor de um evangelho. João foi escritor de 3 cartas. João foi o responsável por testemunhar com os próprios olhos a revelação das últimas coisas. E a história fala que João foi o único que não foi martirizado. Ele foi o único que morreu de velhice. Só que tem uma história muito interessante sobre João que eu quero contar a vocês. O texto fala que, a história fala que depois que João foi solto, foi relaxado da sua prisão e ele vem da ilha de Patmos com 100 anos, ele é instado aí em Éfeso. E então ele chega em Éfeso e ele faz o que com 100 anos de idade, depois de ter passado um tempo exilado em Patmos? Ele começa a pregar o evangelho. E então ele identifica um jovem muito promissor, forte, diz a história, robusto. E ele ganha esse jovem para Cristo. E então ele pega esse jovem pela mão e ele leva até a igreja, até o pastor da igreja, e ele faz com que o pastor jure, preste atenção nisso, jure que você cuidará desse jovem. Jure que você zelará pela alma dele, que você o conduzirá pela mão, pelos caminhos de Cristo. E ele jurou. Então, João vai embora. E esse bispo, esse pastor dessa igreja, lá em Éfeso, cuida desse rapaz. Mas com o tempo ele se fortalece na igreja e ele é esquecido pelo pastor de Éfeso. E então ele começa a ser assediado pelos seus antigos colegas. E ele começa a se desviar. E para resumir a história, ele se transforma num grande ladrão. Abandona a igreja e vai viver nas montanhas.
Pouco tempo depois, João tem que fazer uma visita em Éfeso com mais de 100 anos. E então ele procura por aquele jovem, ao pastor daquela cidade. E então o pastor começa a chorar e diz: ele morreu. E João pergunta: mas de que foi que ele morreu? Ele morreu espiritualmente, ele se afastou e vive nas montanhas. E não há quem possa convencê-lo de voltar para o caminho do Senhor. Então João, o pastor de mais de 100 anos, esse pastor que nós folheamos rapidamente, esse nome na relação, o quarto, ele pediu para que providenciasse uma montaria e ele se dirige para as montanhas. A história fala que ele chega nas montanhas e rapidamente ele é surpreendido pelo bando meliante, o qual aquele jovem era o chefe. E ele diz: eu não vou sofrer resistência, eu só tenho um pedido a fazer a você. Eu quero que você me leve ao seu comandante. E então ele é levado ao comandante, que não o reconhece, e começa a revistá-lo, mas rapidamente reconhece que era João. E então, quando ele reconhece que era João, o seu antigo pai na fé, ele se desestabiliza. E ele solta as suas armas e ele sai correndo. E a história conta que aquele velho, de mais de 100 anos, aquele pastor, sai correndo atrás dele. E então começa a gritar e diz: não corra, você é moço e eu sou velho. Você tem vigor e eu não tenho. Não corra. Eu não vim aqui para acusar você. Eu vim aqui porque você é uma ovelha do Senhor. Foi Ele que me mandou para resgatar você. Você não pertence a mim, você pertence a Cristo. E a história fala que aquele jovem parou, estatalou e não conseguia mais andar. E então, quando João o alcançou, já com mais de 100 anos de idade, João viu que ele estava trêmulo. É isso que conta a história. Chorando. E então ele abraçou. E ele pôde realizar um discipulado com aquele jovem. E ele pôde ser restabelecido à igreja. Se você quer conhecer mais sobre isso, você pode ler John Fox, O Livro dos Mártires. Você pode ler Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Você pode ter várias literaturas que falam sobre isso, que trazem essas histórias. Esse era o quarto nome desse quarto pastor, chamado João. O quinto é Filipe, que também nós não temos muita informação sobre ele. A Bíblia apenas nos fala que ele trabalhou, a história nos fala que ele trabalhou arduamente pregando o Evangelho nos povos bárbaros, nos lugares mais longínquos do Império. E por causa da pregação do Evangelho, ele também foi crucificado. Só que teve uma diferença. Enquanto ele estava sendo crucificado, os seus algozes não acharam o suficiente e começaram a apedrejá-lo para acelerar a morte daquele pastor listado. Filipe, venha, vou fazer de você um pastor. Foi assim que Filipe morreu na cidade de Herápolis, vizinha de Colossos e vizinha de Laodiceia, cidades que talvez você conheça mais pelo nome. O sexto, Bartolomeu, que também é chamado de Natanael, segundo João 11, versículo 45, João 1, versículo 45 ao 49. Mais um apóstolo que nós temos pouca informação, e isso aqui é didático para mim, e deve ser didático para você. Deixa eu fazer uma pausa aqui e um adendo. Não queira, quem quer que seja o seu pastor, que ele tenha um ministério que Deus não tem para ele. Tem pastores que o Senhor chama para um ministério mais visível, como Pedro, Tiago, João e André, irmão de Pedro. Tem pastores que Deus não chama para um ministério tão visível. Não faça comparações. Eu queria que meu pastor fosse como o pastor tal. Faça isso não. Deixe o seu pastor exercer e cumprir o ministério que Deus separou para ele. Se ele for fiel no ministério como Filipe, como Bartolomeu, anônimos, tantos outros que nem vão estar nessa relação, ele estará fazendo a vontade de Deus. Filipe, que você talvez nunca tenha ouvido falar, desse ministério dele, ele pregou, foi onde ninguém queria pregar, lá entre os bárbaros, e ele foi crucificado até a morte. Bartolomeu, ele pregou aos indianos e traduziu o Evangelho segundo Mateus para a língua daquele povo, e ele, para que a pregação do Evangelho prosperasse. Bartolomeu, para que o Evangelho fosse pregado aos gentios e chegasse até mim e você, ele pregou, e ele foi morto numa cidade chamada Albinópolis. Ele foi espancado até quase ficar sem vida. Depois ele foi crucificado. E antes dele morrer, ele foi retirado da cruz e ele foi esfolado e ele foi decapitado. Para que eu e você, esse pastor morreu dessa forma, para que eu e você pudéssemos ouvir o Evangelho. Mas temos outra figura conhecida, Mateus, também conhecido como Levi, um ex-publicano, rico, escritor de um Evangelho. Mas ele não parou por aí. Ele pregou a palavra de Deus de maneira muito larga na Etiópia e no Egito. E por causa disso, ele foi morto pela perseguição do rei do Egito.
atravessado por uma lança. Tomé, que também você conhece, é o 8º nome da lista. Um apóstolo desconfiado e temeroso. É assim que você conhece Tomé, não é? Mas Tomé pregou aos pártios, aos medos, aos persas, bem como aos carmânicos, aos hircânicos, aos báctios e aos mágios. E durante a perseguição, enquanto esse homem pregava o evangelho, Tomé, o desconfiado e temeroso pastor, ele tombou, morto por uma flechada na cidade de Calamina, lá mesmo, próximo à Índia. O 9º nome é Tiago, filho de Alfeu, também chamado Tiago o Menor. É assim que ele é conhecido na história. Eu lembrei de um pastor amigo que eu não vou contar o nome, mas você vai se lembrar dele na hora. Não sabemos se ele é chamado de Tiago Menor porque ele era baixinho. Se ligaram no pastor baixinho? Muito querido. Ou se ele era muito jovem. O fato é que ele era conhecido pela própria igreja como Tiago o Menor. Ele foi pastor da igreja depois do martírio de Tiago, irmão de Jesus. E ele foi crucificado também no Egito, sob a perseguição do general Trajano. Antepenúltimo nome, Simão, chamado Zelote, ou também chamado Simão, o Cananeu. Um ex-integrante do movimento mais violento dentro do judaísmo, o movimento Zelote. Ele pregou na Mauritânia, na África e na Bretanha. E ele foi crucificado, à semelhança de Tiago. Judas, filho de Tiago, é o 11º nome, também chamado de Judas Tadeu, em Mateus 10 e Marcos 3. Ele pregou na Judéia, na Samaria, na Idumeia, na Mesopotâmia e na Líbia. E após grande perseguição, ele morreu golpeado por lanças e marretadas no ano 70, na Pérsia. O 12º nome também é bem famoso, Judas Iscariotes. E aqui também tem um adendo no próprio texto, que se tornou o traidor. Esse legítimo apóstolo ficou conhecido na história como o traidor. Aí talvez você se pergunte, por quê, pastor? Ele está na relação dos 12. Por que Jesus o escolheu? Existem algumas teorias, mas eu particularmente penso em 2 coisas que são as principais. Primeiro, porque o chamado é de Jesus e é para Jesus. É o que você está ouvindo até agora. O chamado pastoral é de Jesus e é para Jesus. Mas a responsabilidade é do ministro que recebe o chamado. Judas, ele não traiu só um homem chamado Jesus Cristo. Ele não se levantou, não se voltou contra apenas a Deus, mas ele também foi infiel ao seu chamado. Jesus chama legitimamente homens que, infelizmente, podem ser infiéis ao seu chamado. Por isso que, certamente, o Senhor Jesus chamou Judas para compor o nome dos 12. Mas então, avançando para a conclusão desta mensagem, eu quero dizer que aqui temos uma das listas mais importantes da história humana, os 12 apóstolos. Importante, não é? Mas sofrida. Além do que está registrado aqui na história, na Bíblia, sobre esses nossos primeiros pastores, e eu espero sinceramente que esses relatos suplementares ou complementares da história não tenham entediado você, viu? Porque eu estou falando dos seus primeiros pastores. Esses 12 foram seus primeiros pastores, sem os quais o Evangelho não tinha chegado até aqui. Fora essas lições históricas, nós temos outras lições, as quais eu quero rapidamente mencionar para o fim da nossa mensagem. Primeiro, o óbvio. Jesus chamou homens para o ofício. Quem escolheu foi ele e para ele, para realizar o trabalho que ele comissionou. Quem comissiona primariamente o pastor para o seu trabalho não é a igreja. Quem é o patrão primariamente do pastor não é a igreja, é Jesus. Se Jesus não tivesse dito, eu vou comissionar vocês a fazerem isso, 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 o pastor não tinha nem ofício existiria. O ofício pastoral não é da igreja. Assim como o ofício pastoral, em última análise, também não é do pastor. Ele foi confiado ao pastor para o bem da igreja. Mas também o ofício pastoral foi confiado à igreja
para o bem do pastor. Por isso eu posso dizer sem reservas a vocês, o pastor tem que cuidar bem, amar a igreja, mas a igreja tem que cuidar bem e amar o seu pastor. Eu digo a mim mesmo, a minha própria alma, Senhor, dê-me o que eu preciso para exercer bem, de maneira fiel, o ministério, para cuidar da tua igreja, dessa igreja preciosa que é tua, não é minha. Pastor, e o apóstolo João, quando ele corre atrás daquele jovem robusto, ele grita: eu estou correndo atrás de você porque você pertence a Cristo. Ele foi que me mandou correr atrás de você, ovelha desgarrada. Então é Deus quem chama esses homens para o ofício. Segundo, Jesus não deu à igreja apóstolos, pastores perfeitos. Ele não escolhe homens para o ministério perfeitos. Embora pareça que as igrejas lá fora querem que o seu pastor seja perfeito. Observam as falhas eventuais que o seu pastor tenha para dizer o pastor não é perfeito. Claro que não é. Quem foi que Jesus chamou? Segundo a relação do versículo 14 ao 16. Pescadores, rudes e sem diplomas. Não foi os letrados não, viu? Não foi o povo da Mackenzie não, viu? Ele chamou ex-publicanos, que eram ladrões, ex-zelotes, que eram violentos. Ele chamou homens temperamentais, medrosos, desconfiados. Ele chamou baixinhos ou muito jovens, muito inexperientes, mas ele foi quem escolheu. Foi ele quem chamou. Foi ele quem vocacionou e disse: está pronto, eu vou fazer capaz. Ora, se Jesus é quem escolhe a lista, lá na relação, não houve ninguém que disse assim: estou concordando não, viu? Aí eu quero perguntar a vocês, igreja do Senhor, quem aqui ousa dizer que Jesus errou na lista? Quem aqui pode dizer: era para o meu nome estar na lista, porque eu sou melhor do que esse baixinho? Era para eu estar na lista, porque eu sou melhor do que esse pastorzinho de início de carreira inexperiente? Era para eu estar na lista, viu, Jesus? Porque eu não sou temperamental como esse pastor, eu tenho diplomas, eu sei muito mais teologia. Aliás, eu não, mas eu conheço um outro pastor que é muito melhor do que esse. Quem escolhe é ele. Do mesmo jeito que ele salva, como é que ele salva, pastor? Ele salva porque quer. Do mesmo jeito, ele escolhe. E não adianta eu perguntar: Jesus, por que eu? Eu não tenho condições, mas pô, não adianta eu perguntar. Não adianta você perguntar por que aquele irmão é pastor, hein? Porque quem escolhe é Jesus. Deixe-me dar a você, igreja, um sábio conselho bíblico: não ouse questionar ou se levantar contra as escolhas que Deus faz. Quer ser na salvação, rapaz, não suporta essa irmã, é ovelha do Senhor. Não suporta esse irmão, é ovelha do Senhor. Não ouse se levantar. Assim como não ouse se levantar contra aqueles que o Senhor chamou para o ministério pastoral, que é o texto de hoje. Não vou falar sobre presbíteros, sobre diáconos, estou falando apenas sobre o texto. É um conselho sábio: não ouse questionar ou se levantar, porque igrejas estão definhando, igrejas estão caminhando moribundas, perdidas no espaço, famílias e ministérios em farrapos. Sabe por quê? Porque são rebeldes. E eu sei que tem muito falso pastor por aí causando estrago em igreja, eu sei, mas também há muita igreja fazendo pastor que foi legitimamente chamado, escolhido por Jesus, sofrer com a sua família. Atentem para isso, amada igreja da Macaxeira. Por amor a você, eu tenho que dizer: trate o seu pastor com amor. E aqui eu não estou falando de dinheiro, estou falando de prebenda. Porque prebenda não é tratar bem. Prebenda é dever da igreja. Você conhece 1 Timóteo 5,18: não amordaces o boi. Digno é o trabalhador do salário. Tem igreja que paga a prebenda pastoral e acha que isso é tratar bem o pastor. Isso é o seu dever. Do mesmo jeito que é dever do pastor pregar com amor, é seu dever cuidar do pastor com amor. Então, como é tratar bem o pastor? Ore pelo seu pastor. Ore. Pergunte ao seu pastor, qualquer que seja:
o atual, qualquer que seja. Pergunte como é que o senhor está. Estou percebendo o senhor meio... Já me perguntaram sobre férias. Pastor, quando é suas férias? Calma. Olha, não vai se cansar não, veja suas folgas, viu? Obrigado, irmãos, pela preocupação. É isso mesmo. Ore. Percebeu que o seu pastor talvez não esteja enxergando alguma coisa? Ou, de repente, tomou uma decisão que não está tão alinhada? Chega para ele, pastor, eu não queria lhe dar aqui uma sugestão. Que tal olhar dessa forma? Faça isso. Não estou falando comigo não, tá? Estou falando com qualquer pastor. Trate assim. Isso é tratar bem, é tratar com amor. Terceiro e penúltimo. Olhando para essas verdades bíblicas, não tem outro caminho. Cabe a mim e a você, ou seja, cabe à igreja se submeter a Jesus e aos ministros imperfeitos que ele chamou e que ele escolheu para si. Na verdade, quando você olha ao longo da história, a igreja não só tem se submetido aos pastores imperfeitos que Jesus chama, ela tem sido grata. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque se a igreja não tivesse amado, cuidado e sido grata, reconhecida, é imperfeito, mas é o pastor que o Senhor levantou, a gente nem estaria aqui. Esse é o rastro da igreja ao longo da história. Mas, quando a igreja age de maneira injusta e rebelde contra Jesus, que chama o pastor, assim como fez com Calvino, assim como fez com Jonathan Edwards, assim como fez com o próprio Senhor Jesus, Israel sofreu perseguição terrível nas mãos do imperador Tito, Flávio César, Vespasiano, Augusto, templo derrubado, tudo. A igreja sofre quando a igreja não se submete aos pastores imperfeitos que Jesus chama. E por fim, eu não posso encerrar essa mensagem sem dirigir uma palavra a você que está nos visitando hoje e que eventualmente você já é um cristão, membro, ovelha de outro rebanho. Cuide bem do seu pastor, cuide bem da família pastoral. Se você precisar, converse com o pastor. Pastor, eu queria conversar, o senhor nunca mais me visitou, pastor. Pastor, eu estou sem vir à igreja, o senhor não liga para mim, hein? Estou sentindo falta do seu pastoreio. Fale com ele. Mas se você também, eventualmente, não é um cristão professo, eu quero me dirigir especialmente a você. Venha para Cristo. Venha para o supremo pastor das nossas almas. Você não encontrará ele aqui fisicamente, mas você, vindo para a igreja, você vai encontrar homens que ele, como eu, que ele chamou, que ele vocacionou para dedicarem a sua vida pelo seu bem espiritual. Porém, deixa eu alertar você, se você quer se tornar um cristão, você não é ainda, mas quer se tornar um, eu quero alertar você, Jesus não constituiu pastores apenas para pregar. Jesus constituiu pastores para pastorear, para visitar, para aconselhar, para consolar, para chorar junto e para repreender quando há pecado. Eu comentei com o Thaís vindo para cá, porque eu achei legal essa parte da história, não ia falar aqui, mas vou falar. Sabe o que foi que a igreja de Northampton fez com Jonathan Edwards? Vocês não vão acreditar. Ele foi demitido no dia 22 de junho de 1750. A igreja chamou ele, e eu não tenho a maturidade desse pastor, eu confesso, está gravado. E disse assim, pastor, enquanto a gente não resolve a nossa questão de pastor, a gente quer lhe contratar, porque a gente não quer, pastor, que o senhor esteja tratando pecado. Porque o problema lá é porque eles não vai participar da ceia desse jeito, não tem condições. Então eles não queriam ser pastoreados. Aí disseram assim, a gente quer lhe contratar para pregar. Você pode ficar pregando aqui, a gente vai lhe pagando por pregação. E ele aceitou. Eu não estou aqui para julgar o Jonathan Edwards, tá bom? Mas ele aceitou. Eu não tenho essa maturidade. Mas eu trago isso aqui, porque essa é a realidade de muitas igrejas. Contratam um pastor porque querem que ele pregue, mas não querem que ele pastoreie. Então, eu estou me dirigindo a você que não é um cristão. Venha para Cristo e você não vai ter só um pastor para pregar, não. Você vai ter um pastor para pregar e um pastor, de fato, para cuidar de você. Se alguém disse a você, olhe, vá para a igreja e procure uma igreja boa. E a igreja boa é que não tem pastoreio. Mentiram para você. Uma igreja fiel ao Senhor, o pastor prega fielmente e o pastor pastoreia fielmente. Esqueça essa ideia. A verdadeira igreja de Jesus Cristo tem pastoreio. Ele mesmo, Jesus, é que pastoreia a sua igreja através dos homens
que Ele chamou para si, que Ele escolheu e que Ele vocacionou. Venha, pode vir, venha sem medo, que Jesus irá cuidar de você. Eu garanto a você que você não será como era dito pelo profeta Isaías. Você não será uma ovelha desgarrada, que não tem pastor. Você vai chamar seu pastor de chato, mas ele, se ele for fiel ao evangelho, se ele for ministro fiel, ele vai pastorear você. Você com cara bonita, você com cara feia, você aceitando, você não aceitando, pode vir. Eu quero encerrar essa mensagem publicando aqui a minha fé. Eu sou grato, Leandro, sobrinho Lira, sou grato a Deus por ser pastoreado por Jesus Cristo ao longo da minha caminhada. Eu sou grato a Jesus Cristo por todos os pastores que Ele levantou sobre a minha vida para me pastorear. Eu confesso diante da igreja que eu lamento profundamente quando pastores foram infiéis e não me pastorearam. Isso trouxe sofrimento para mim e sofrimento para a minha igreja, mas foi didático para mim, para estar hoje com muito temor pastoreando a igreja do Senhor. Deixe-me alertar você pelo fim, de que uma das maiores e mais agudas formas de Deus disciplinar uma igreja é tirando dela o seu pastor, ou ainda dando a ela um pastor que não foi escolhido por Jesus. Ó Deus, continue nos pastoreando, não deixe de nos pastorear. Vamos orar. Ó Senhor, que podemos te dizer? Primeiro, perdão pelos nossos pecados. Perdão porque às vezes somos rebeldes e não nos submetemos ao teu pastoreio. Mas ao mesmo tempo, muito obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos pastoreia, o Senhor nos conduz. O Senhor chamou 12 homens e os estabeleceu como pastores. Deixaram suas vidas para servir ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque apesar de imperfeitos, foi graças ao ministério pastoral, e é graças ao ministério pastoral que nós estamos aqui. Que o Senhor continue levantando em nosso meio pastores, homens vocacionados, que eventualmente ouviram, ou ainda ouvirão esta mensagem, e que o seu coração arda para servir ao Senhor em temor, em humildade, mas também em fidelidade. Quanto àqueles que nos visitam hoje, que ainda não entregaram a sua vida ao seu pastoreio, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor os chame e os aceite como ovelhas do teu aprisco. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.